Olá a todas e a todos mais uma vez. Como eu havia falado no vídeo anterior, esse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre a coesão textual. O que é a coesão textual que precisa ser empregado nesse seu texto dissertativo argumentativo, tá? A organização do texto exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si a relação que garanta essa sequência coerente. Como que eu vou fazer que essa sequência coerente seja realmente efetivada no meu texto? Eu vou utilizar, por exemplo, da relação de igualdade, de diversidade, de causa, de conclusão, que estejam relacionadas ao que eu estou falando, tá? Vai utilizar aí preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais, que são responsáveis para essa coesão do texto, porque estabelecem uma interligação entre as orações, as frases e os parágrafos. Para interligar essas frases e esses parágrafos, essas orações, essas colocações, essa construção de cada período, de cada frase, vocês precisam estar utilizando de meios que façam com que tenha coerência, com que tenha relação entre uma coisa, uma palavra, uma oração, um período e outro. Tá? As conjunções irão ajudar vocês nessa construção, entre outras, como eu já tinha falado, né? Os advérbios, as locuções adverbiais, as conjunções conclusivas, as conjunções adversativas, as conclusões alternativas, as aditivas, entre outras, tá? Assim, na produção da sua redação, você deve utilizar variados recursos linguísticos para garantir as relações de continuidade essenciais à elaboração de um texto coeso. Na avaliação da competência 4, como eu tinha falado para vocês, será considerado, portanto, o modo em que esse texto está encaminhado, está entrelaçado. A introdução entrelaçada ao desenvolvimento, o desenvolvimento entrelaçado à conclusão. Eles precisam estar numa linha só. A gente não pode pegar curvas, nem virar a 360 numa curva no texto dissertativo argumentativo. É uma linha só, tá? É uma pista reta. A construção da argumentação ao longo do texto, porém, é avaliado aspectos que são relacionados também à competência 3. É avaliada a capacidade do participante selecionar, organizar, relacionar e interpretar as informações, os fatos, as opiniões e os argumentos em defesa do seu ponto de vista. Ou seja, trata-se de uma estrutura mais profunda do texto. Já a coesão avaliada na competência 4 atua na superfície textual, isso é, avalia as marcas linguísticas que ajudam a chegar a essa compreensão profunda do texto. Quando você coloca uma conjunção adequada, você vai facilitar a interpretação das informações e da opinião que você está tendo em relação àquela sua tese, tá? Como que você vai defender. Assim, você deve, na construção do seu texto, demonstrar conhecimento sobre os mecanismos linguísticos necessários para a adequação e o encaminhamento do texto, considerando os recursos coesivos que garantem a conexão de ideias entre os parágrafos quando dentro deles, tá? Você vai ter que utilizar esses mecanismos linguísticos, seja com a conjunção, com advérbios, com locuções adverbiais, tanto nos parágrafos quanto na relação entre eles. Dentro do parágrafo, que é a construção frasal, a construção de período, também precisa ter essa sequência lógica, essa coesão, esses mecanismos linguísticos que auxiliam nessa coesão. Assim também como ligar um parágrafo ao outro com esses mecanismos, para ter uma unidade só, tá? Um pensamento só. Para garantir a coesão no texto, vocês precisam prestar atenção nessa estruturação de parágrafos, a estruturação dos períodos e também a referenciação, que diz o seguinte: estruturação dos parágrafos. Um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal que se ligam às ideias secundárias, como eu já tinha falado lá naquele vídeo anterior. A estruturação dos períodos, pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo, os períodos do texto são normalmente estruturados de modo complexo, formados por duas ou mais orações que possam ser expressas as ideias de consequência, de contradição, de comparação, de conclusão, entre outras ideias que serão colocadas aí nesses períodos que vocês vão colocar no desenvolvimento em cada parágrafo.
A referenciação, as referências às pessoas, às coisas, aos lugares e fatos são introduzidas e depois retomadas à medida que o texto vai progredindo. Esse processo pode ser realizado mediante o uso de pronomes, uso de advérbios, o uso de artigos ou vocabulários com base lexical, estabelecendo a relação de sinonímia, de antonímia, de hiponímia, de hiperonímia e de expressões resumitivas, metafóricas ou metadiscursivas, que aí vai estar fazendo aí um jogo com essas palavras. É recomendado que você procure utilizar as seguintes estratégias para que a sua coesão possa ter esses elementos. É interessante substituir a substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, expressivos e demonstrativos, advérbios que indicam localização, artigos, enfim. Ou seja, essa substituição para que não fique repetitivo, para que não fale só, por exemplo, falando sobre a violência contra a mulher, e aí no seu texto você não substitui, fica violência, 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 violência diversas vezes. É interessante que haja essa substituição por tal mazela, enfim, e aí você vai modificando no seu texto de acordo com o que você está falando. Pronomes pessoais, pronomes relativos, que façam referência àquilo que você está falando e não precise necessariamente repetir a mesma palavra. A substituição tem as expressões de sinônimos, do hiperônimos ou de expressões resumitivas. Eu vou falar aquilo, vou substituir por outra coisa que resume aquilo, tá? É interessante também o uso de elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou que sejam facilmente identificáveis. Utilize operadores argumentativos para relacionar orações, frases e parágrafos. Verifique se o elemento coesivo utilizado estabelece essa relação de sentido que você pretende. Resumindo, na elaboração da redação, você deve evitar as seguintes questões, os seguintes acontecimentos, tá? A sequência justaposta de palavras e períodos sem articulação, a ausência total de parágrafos na construção do seu texto, ou seja, não pode ser um parágrafo só para tudo, a gente tem que dividir, por isso que é interessante trabalhar a introdução, desenvolvimento e conclusão e como que a gente deve estruturar esse texto, um parágrafo para cada situação. A gente deve evitar também a repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua, como pronome, como advérbio, como artigo e como palavras sinônimas. A gente deve colocar tudo que seja realmente a mesma coisa, tenha o mesmo valor semântico, tenha o mesmo valor de sentido nessa substituição. Por isso que é interessante que a gente tenha um arcabouço, né, de conhecimento sobre as variadas tipos de palavras, um vocabulário extenso, porque quando a gente tem um vocabulário extenso, a gente consegue fazer essa substituição com facilidade, porque na hora da prova a gente não tem o recurso do Google para pesquisar palavras sinônimas, né? A gente tem que realmente conhecer isso. É interessante vocês saberem também que essas 5 competências faladas lá no vídeo anterior são essenciais para que vocês dominem o texto dissertativo argumentativo. Vai organizar, vai estruturar, mas também tem que saber o que colocar e como colocar. Não é apenas as suas ideias, não são apenas as informações. É preciso seguir uma sequência lógica, é preciso seguir uma sequência, e são 5 etapas, né, a serem seguidas que vocês precisam, tanto do domínio, quanto de não fugir do tema, quanto de respeito aos direitos humanos, enfim, outras situações. E aí a gente se encontra nas próximas aulas e eu vou passar as atividades para vocês referentes a essas colocações, tanto das competências, quanto da organização, quanto da coesão textual, tá?